Olha, e aquilo que todo mundo sabia, menos os bolsonaristas, aconteceu, que foi confirmar a vitória do Joe Biden nos Estados Unidos. Os bolsonaristas estavam dizendo, assim, gritando, esperneando, dizendo: não, no dia 14 de dezembro, os delegados dos Estados Unidos não vão confirmar o Joe Biden como presidente. E aí o Trump vai ser confirmado como presidente. E aí foi chegando a data, foi chegando, os bolsonaristas foram meio que ficando murchinhos, fingindo que estava esquecendo. E aí chegou a data e os delegados norte-americanos, para quem não sabe, lá você vota por estado, aí cada estado tem X delegados. Quem conquistar mais delegados ganha a eleição. Mas os delegados atualmente existem, eles vão votar no dia 14 de dezembro e eles simplesmente é um processo administrativo em que eles pegam os votos que teve um estado, vamos supor, o estado da Pensilvânia votou no Biden, e aí os 20 delegados de lá vão lá e tal, que tá aqui os nossos votos no Biden. É isso que acontece, e aí é quando realmente o presidente é confirmado. Só que os bolsonaristas, eles estavam soltando fake news de fraude na eleição, junto com o pessoal do Donald Trump, e fake news de que não, de que o Joe Biden jamais seria confirmado como presidente, só que foi. E aí quer ver a coisa piorar? Piora sim, porque o Vladimir Putin da Rússia, ele já parabenizou o Joe Biden, o único presidente de país com uma grande economia no mundo inteiro que não parabenizou é o Bolsonaro. Mas na verdade no mundo inteiro só o Bolsonaro, o presidente do México e o Kim Jong-un, que é o da Coreia do Norte. Só eles não parabenizaram o Biden. Só que tem uma coisa, o presidente do México tem bons motivos para não parabenizar o Biden. Já eu falo mais sobre isso, e porque o Biden também não está muito ligando pro presidente do México não, porque os Estados Unidos têm que ter uma boa relação com o México. Eu vou explicar tudo isso e como o Bolsonaro está cada vez mais enrolado. Aí você fala, a coisa piora para o Bolsonaro? Piora, porque ontem o Tribunal de Haia, o Tribunal Penal Internacional, deu continuidade a um dos processos contra o Bolsonaro. Então a coisa tá piorando pro Bolsonaro internacionalmente rapidamente. Tá mais rápido do que eu, Thiago, tava prevendo aqui. Quem viu os meus últimos vídeos, eu falei, o inferno do Bolsonaro começa lá pro dia 20 de janeiro. Não, tá começando antes. Antes de eu falar sobre isso, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Então se inscreve no canal e curte o vídeo. Um segundinho, é de graça se inscrever no canal e você ajuda a oposição ao Bolsonaro e essa extrema-direita aí que tá saqueando o Brasil. E aqui no Plantão Brasil a gente faz ativismo todos os dias contra a extrema-direita. A gente tem outdoors em várias cidades do Brasil, a gente está colocando. Teve o nosso novo outdoor em Florianópolis na semana passada e carros de som. Nosso carro de som rodou ontem por 4 horas em Natal, rodou por 8 horas no Rio de Janeiro e 4 horas em Natal na semana passada, também rodou em Porto Alegre, Curitiba, nessa semana vai rodar em Florianópolis, no Rio de Janeiro de novo. A gente tá fazendo pressão contra o bolsonarismo. Então um segundinho, se inscreve no canal e você ajuda a fazer parte desse movimento anti-Bolsonaro, movimento de esquerda. E se você quiser ajudar com os carros de som, com os outdoors que a gente está instalando, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Você clicando, você já está ajudando a colaborar com isso tudo. Ou tem o nosso Pix, que é apoie@plantãobrasil.net. Vou repetir, apoie@plantãobrasil.net é o nosso Pix. No primeiro comentário deixa escrito o Pix, para quem quiser copiar, colar ou confirmar. Tem o PicPay, apoie-se, conta bancária para quem quiser apoiar o canal. E no finalzinho do vídeo eu mostro como é que foi o carro de som lá em Natal. Mas agora vamos falar sobre o Trump e o Bolsonaro, porque olha só o que acontece. Primeiro, isso tem que ser levado em consideração. O pessoal da campanha do Joe Biden, assim como ele, o pessoal lá dos Estados Unidos, sabe que o bolsonarismo está ajudando o Donald Trump com robôs a promover, propagar fake news, tanto em WhatsApp como nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, todas elas. Eles sabem. Inclusive teve um estudo que mostrou que 3 mil robôs estavam no Brasil atuando nas eleições dos Estados Unidos. Fora os robôs, e aí a grande maioria, que se contrata em servidores de outros países. Então eles sabem que o bolsonarismo está ajudando o Trump. Isso já é bem ruim para o Bolsonaro. Aí, o Bolsonaro ainda não falou, não congratulou o Joe Biden. Por quê? Porque os bolsonaristas, e aí a gente tem que falar do Terça Livre, Conexão Política, enfim, os canais bolsonaristas também, esses que ganham muito dinheiro público, eles estão ganhando para mentir, eles estão inflando a população bolsonarista, assim, o gado, a pensar que o Joe Biden realmente não vai ganhar a eleição e que quem vai continuar é o Donald Trump, que vai ter golpe lá nos Estados Unidos. E esse pessoal babaca caiu nessa. Só que aí, eu vou até mostrar um tweet,
Só que aí eles vão perdendo, os argumentos. O tweet que eu estou mostrando agora é do Roberto Jefferson. Olha só o que o Roberto Jefferson disse. Pausa o vídeo aí, mas, se quiser ler, mas eu vou ler também. Ó. O BD, ele não chama de Biden, ele chama de BD, foi confirmado presidente pelos delegados do Colégio Eleitoral dos Estados Unidos. Essa sim é uma confirmação oficial. Roberto Jefferson, bolsonarista, falando isso. Queriam que o presidente Bolsonaro cumprimentasse o BD por uma projeção feita pela imprensa? Bolsonaro agiu certo e agora sim pode mandar as congratulações. O que você acha que foi a reação desse tweet? O que você acha? Comenta aí. Agora eu vou te dar o spoiler. O Roberto Jefferson deletou esse tweet, ele deletou essa postagem. O tipo de comentários. Pausa aí pra ver. Ainda não! Ó, o outro aqui xingando. Um cara, ainda não, Biden assumirá, aguarde 6 de janeiro, quiçá 20 de janeiro de 2021. Tem muita água para passar debaixo da ponte, Trump será eleito. O cara falou isso. Aí o outro falou amém, amém, comentou amém. Aí teve gente falando, calma, pequeno gafanhoto. A arrogância desses bolsonaristas é muito. Pequeno gafanhoto, cara. O anti-esquerda é o nome que o cara coloca. Ainda tem muita água para rolar. E Bolsonaro não deve congratular BD nenhuma, tá? Aí o outro, ainda não, essa palhaçada será contestada nos jornais. Há provas abundantes de fraude. BD perdeu, Trump ganhou. Um tal de Nando. A maioria desse pessoal são contas fakes. Vários deles podem ser robôs que também atuam nos Estados Unidos. Outro, você está mal informado, Bob. Aí, ó, enfim, os bolsonaristas desceram a lenha no Roberto Jefferson. E aí ele deletou o tweet. Por quê? Porque ele viu que o bolsonarismo está em outro mundo. Os caras são mais loucos do que ele pensou que era. E olha que o Roberto Jefferson também é meio assim, destrambelhado. Aí pra ser de um nível que nem ele esperava é porque a coisa tá feia. Esse aqui é um dos maiores bolsonaristas, saúde. Ele tem aqui, ó, olha só o que ele colocou no dia 7 de novembro. Ele colocou isso aqui. Dá para ler? Pausa aí quem quiser ler, mas eu vou ler aqui, ó. Ó, deixando ainda mais claro, eu não estou dizendo que Trump ganhou ou ganhará a eleição, apenas que Biden ainda não ganhou. Quem tiver obtido os votos legais necessários conquistará os eleitores do colégio eleitoral e será o presidente-elect em dezembro, na forma da lei. Ele falou, ó, em dezembro, ou seja, está falando do dia 14 de dezembro, que foi ontem. Aí sabe o que aconteceu? Ontem, olha só o que o mesmo rapaz tweetou. Pausa aí quem quiser ver. Eu vou ler aqui, que tá engraçado. Outra coisa para os ex-jornais que dizem que Biden foi confirmado. Eu fui procurar na Constituição dos Estados Unidos e não achei nada sobre esse negócio de confirmação. Ele falou que em dezembro ia confirmar. Aí chegou o dia da confirmação e ele falou, não, isso não existe na Constituição. A eleição está no Article 2, Section 1, na Constituição americana. Podem me apontar em qual seção fala em confirmação? Aí o mesmo cara que tinha falado em dezembro, ele tweetou, é engraçado ver as pessoas falarem e questionando, não tem nenhuma mudança relevante ocorrendo para nenhum lado, os torcedores podem continuar torcendo, mas a próxima data relevante é 6 de janeiro. Olha, era em dezembro que o Trump ia ganhar e o Biden ia cair. Agora é 6 de janeiro, quiçá 20 de janeiro, mas a coisa ficou feia. Aí acontece o seguinte, o Vladimir Putin já falou parabéns para o Joe Biden e ele vai tentar de qualquer maneira, é uma coisa que o Vladimir Putin é especialista, é o quê? Contenção de danos. Ele vai tentar conter os danos, porque tá claro que a Rússia interferiu para o Trump ganhar a eleição em 2016. Todo mundo sabe disso nos Estados Unidos. Teve investigação, foram anos investigando isso e foi comprovado que a Rússia ajudou. Por que a Rússia ajudou? Porque a Rússia invadiu lá a Crimeia, a Rússia tem vários negócios no Oriente Médio, bases militares e tudo, e o Donald Trump é um paspalhão. O Donald Trump deixou a Rússia fazer o que queria, o que bem entendia em toda a geopolítica mundial. Então a Rússia nunca foi tão fácil para a Rússia, porque imagina, você tem um inimigo, imagina que você tem um inimigo e você pode fazer com que o seu inimigo fique muito mais fraco. Imagina você tem um jogo de futebol contra um time, esse time tem o Messi e o Cristiano Ronaldo, e você tem uma maneira de fazer com que nenhum dos dois jogue o jogo. E, em vez disso, vai jogar um cara que nunca chutou uma bola na vida. É isso o que o Putin fez com o time adversário dele, que era os Estados Unidos. Colocou um paspalhão na presidência. Tá, agora o Joe Biden vai vir com tudo pra cima da Rússia. Por isso que o Putin estava esperando, ele tinha alguma esperança no Donald Trump. Só que o caso tem o do México, é diferente. O presidente do México ele não falou, congratulou
o Biden pela vitória por conta de uma coisa. Em 2006, 14 anos atrás, o presidente do México, o atual López Obrador, ele é de esquerda, ele concorreu à eleição e ele perdeu para um candidato da direita. E ele alegou fraude, ele falou, cara, foi fraudada a eleição aqui no México. E sabe o que aconteceu? Logo que confirmaram os resultados, coisa que não fazem na Bolívia nem na Venezuela, os americanos, tanto os republicanos que estavam no poder, o presidente era o George Bush, como os democratas da oposição, já se apressaram e na primeira, assim, logo que saiu o primeiro resultado já falaram parabéns pro presidente. E o López Obrador, que é o atual presidente do México, ficou pé da vida. Mas ficou pé da vida com os democratas e com os republicanos. E aí, os democratas assumiram o poder, o Joe Biden foi vice-presidente e continuaram mantendo o que para ele era uma fraude à eleição do México de 2006. Eu não estou fazendo juízo de valor porque não acompanhei essa eleição em 2006, não sei se teve fraude ou não, mas os Estados Unidos adoram dar golpe. Um candidato de esquerda perder e falar que foi fraude, a chance de ter sido realmente fraude não é pequena, né? Por exemplo, quando ganha a esquerda lá na Bolívia, sem fraude, aí foi comprovado que não houve fraude, os Estados Unidos junto com a OEA, que é o gabinete de golpes dos norte-americanos, vão lá e deram um golpe na Bolívia, quase mataram o Evo Morales, lembra disso? Deram um golpe e colocaram uma fascista lá, olha só que coisa. Na Venezuela, com uma eleição que é 100, não é 100 não, é 1000 vezes mais bem organizada que nos Estados Unidos, os Estados Unidos e a OEA falam, não aceitamos o resultado. E na última vez o Maduro ganhou com 61% dos votos. Agora, faz poucos dias, o pessoal do Maduro ganhou com 61%. E uma eleição extremamente organizada, com urna, com voto impresso, com tudo bonitinho, e o Maduro ganhou. E aí eles ficam o quê? Sem argumento nenhum. Então o caso do López Obrador é isso. E aí para piorar, o que acontece? O López Obrador virou amigo do Donald Trump. Uma coisa que ninguém esperava, o Donald Trump virou amigo do presidente do México. E aí o Biden sabe, e pelo que eu sei também, que eu li muito, o Biden já conhecia o López Obrador de outras, desde antes até dessa alegação de fraude, os dois tinham uma certa amizade. Então não tem problema ele não falar agora pro Biden. Eles eram amigos e tá bravo um com o outro, mas os Estados Unidos são o maior parceiro comercial do México. A movimentação dos dois países é de US$ 1,5 bilhão por dia. E eles têm muitos problemas com imigração e com tráfico de drogas, então eles têm que agir conjuntamente. Os Estados Unidos e o México não tem como o Joe Biden ignorar o presidente do México, como ele pode fazer com o Bolsonaro. Então, o Joe Biden vai ter que conversar com o López Obrador do México, eles vão ter que achar um ponto em comum e vão acabar achando que já foram amigos no passado. Tá, aí vem o caso do Bolsonaro. Aí o caso do Bolsonaro é diferente. O Brasil não tem nenhuma relação com os Estados Unidos que seja assim primordial para os norte-americanos, não, nenhuma. Eles não dependem do Brasil para nada. E o Brasil também, dependendo dos norte-americanos, também não depende lá dessas coisas. Aí o que acontece é o seguinte, o Joe Biden, ele pode focar o governo dele em meio ambiente, ele já falou que vai fazer isso porque ele sempre foi um dos maiores defensores do meio ambiente. E a vice dele, a Kamala Harris, também. Ele pode focar em meio ambiente, aí o Bolsonaro vai ter um grande problema, porque ele já ameaçou sanções ao Brasil, o Bolsonaro já chamou ele pra guerra, falou em pólvora, tudo mais, aí o Bolsonaro vai ter um problemão. Aí você fala, piora, porque eu já falei aqui várias vezes que o embaixador da União Europeia no Brasil, que representa todos os países da União Europeia, ele já falou que o acordo do Mercosul com a União Europeia não sai por causa do Bolsonaro, por causa do meio ambiente. E o Bolsonaro já falou que não está nem um pouco disposto a mudar a política ambiental. Para piorar, mesmo se o Bolsonaro tirar o Ricardo Salles, que é o ministro do meio ambiente, colocar um cara lá do Centrão, estamos falando que ele pode colocar alguém indicado pelo Temer, colocar alguém do Centrão lá, as políticas ambientais não mudam. Esse pessoal, o pessoal acha assim, vamos enganar os americanos, vamos mudar aqui o ministro, mudar meia dúzia de coisa e pronto, eles vão... Não, eles têm imagem de satélite. Eles sabem exatamente, quando a ONU fez uma manifestação contra o Brasil por causa do meio ambiente, não foi assim, olha, não gostamos do que vocês estão fazendo, o Brasil, tá tudo ruim. Não! Colocaram decretos do Bolsonaro, projetos de lei enviados por deputados bolsonaristas, projetos de lei que passaram, medidas provisórias, portarias de órgãos governamentais, colocaram tudo, eles têm todas as informações, é tudo público hoje em dia. Não é, a gente não está nos anos 80 que você queria saber uma portaria do IBAMA, você tinha que ir lá na sede do IBAMA perguntar, não, tá tudo online, é tudo público.
O pessoal da ONU tem, dos Estados Unidos tem, da União Europeia, todo mundo tem, eles sabem. Então não dá para enganar. Não dá. Infelizmente para o Bolsonaro, em 2020, não dá mais para fazer os outros de otário da maneira que ele achava que dava. E aí a coisa vai ficar feia para o Bolsonaro. Ele está agora completamente isolado. Ele ainda está brigando com a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. O Brasil já é um para internacional e o Bolsonaro, o inferno do Bolsonaro está só começando. Vamos ver porque a coisa vai ficar feia. E o Tribunal Penal Internacional ainda deu encaminhamento a uma denúncia que fala que o Bolsonaro está promovendo o genocídio dos indígenas. Como? Destruindo a Amazônia, quer dizer, tudo do meio ambiente está vindo. Só para você ter uma ideia, o Tribunal Penal Internacional abriu agora uma investigação oficial. Não quer dizer que vão abrir que o Bolsonaro foi indiciado, não, nada disso. Mas é um procedimento formal que deu encaminhamento ao processo. Nos processos anteriores, tinha um que falava que o Bolsonaro que o Bolsonaro era genocida por conta da pandemia. Aquele, o Tribunal Penal Internacional arquivou. Só para ter uma diferença de como é diferente. Não é que arquivou, falou, não, ele é inocente. Não, falou, enquanto não tiverem mais fatos, o processo fica aqui arquivado. Quando surgirem mais fatos, a gente investiga. Esse não, ele fala, não, já vamos investigar agora porque tem fatos. Então a coisa está ficando cada vez mais feia para o Bolsonaro, deu para perceber? Se você quiser que fique mais ainda, se inscreve no canal. A sua obrigação é se inscrever no canal. Um segundinho de graça você se inscreve. Olha só o nosso carro de som aqui, eu gosto de mostrar o carro de som, que rodou contra o Bolsonaro ontem. Isso foi bem legal, lá em Natal. Deixa eu achar aqui o vídeo, olha só. Você também chega mais de 15 dias no escuro, como o Amapá. É bom lembrar que Bolsonaro foi contra o auxílio de R$600 e foi ele quem cortou pela metade. Bolsonaro, por que o preço do arroz, feijão e do óleo aumentaram tanto? Bolsonaro, por que seu governo deixou 6 milhões de testes de Covid estragarem enquanto as pessoas morrem de Covid? Esses testes custaram quase 300 milhões e vão estragar enquanto o seu governo, Bolsonaro, corta o auxílio emergencial. Bolsonaro, por que o Caixa Tem dá tanto problema e obriga as pessoas a pegarem filas enormes para receber o auxílio em plena pandemia? Assista Plantão Brasil no YouTube. Esse carro rodou 8 horas já em Natal e vai continuar. A gente sempre renova os carros. Às vezes não tem verba e a gente vai fazendo um rodízio de cidades para sempre rodar em alguma cidade por semana. E se você quiser ajudar a ter verba para a gente rodar em mais cidades, clique em Seja Membro embaixo do vídeo ou tem o nosso Pix apoie@plantãobrasil.net. É isso e vamos seguir na luta. Falou!